e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, queridos, boa noite. Uma alegria estar com vocês nesse dia especial, o culto de adoração. Eu gostaria de cumprimentar você, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Neste dia que é dedicado à oração, à comunhão com o Senhor, nós temos uma mensagem especial, que tem como título A Oração do Fariseu e do Publicano. Mas antes de adentrarmos ao tema da mensagem desta noite, eu gostaria de fazer uma breve oração e na sequência vamos ter um hino especial e na sequência a mensagem. Então gostaria de convidar a todos para orar nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós chegamos, Senhor, agora ao trono da graça, fiados única e exclusivamente no sangue do Cordeiro. Reconhecemos, Senhor, as nossas debilidades, as nossas limitações, lacunas, mas encontramos, Senhor, na presença do Espírito Santo, no sacrifício de Cristo, esperança e poder que vem da cruz. Abençoa, Senhor, a tua igreja, onde quer que ela esteja. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, os seus membros. Nos ajuda, Senhor, a superar esses dias tão difíceis que estamos passando, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santa hora de oração, reina paz divina, e volvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus e prorrompe seu louvor como as ondas do mar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Santa hora de oração, quando o vil tentador é vencido com forças que vêm do Senhor, e do céu Deus faz descer sua graça sem par, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Pois bem,
Eu gostaria de convidá-lo para abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura, que diz o seguinte: Lucas 18, a partir do capítulo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu gostaria de iniciar esta mensagem tecendo alguns comentários sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Na verdade, na sociedade judaica, nós tínhamos, na época de Cristo, 4 seitas principais, ou segmentos, ou grupos ideológicos, religiosos e políticos. E a Bíblia cita 3 deles, que eram os fariseus, saduceus e os zelotes. Mas existia ainda um outro grupo, que eram os essênios, que a Bíblia não relata, mas por meio do livro de Flávio Joséfo, que narra a história dos judeus, ele comenta sobre todas essas seitas judaicas, inclusive também sobre os essênios. E quais são as características desses segmentos, ou desses grupos, ou dessas seitas? Os essênios, eles vestiam-se de branco, consideravam a si próprios como verdadeiros e puros, e se afastavam do contato com a população, com as cidades, com o templo, porque eles acreditavam que as cidades e o templo estavam contaminados. Então eles viviam afastados, isolados, eram vegetarianos, praticavam vários rituais de purificação. Inclusive, alguns teólogos dizem que João Batista provavelmente teve alguns contatos com os essênios. A Bíblia não relata. Na Bíblia nós não encontramos, mas essênios era um dos grupos que buscavam muito ali a presença de Deus, mas que buscavam se afastar do convívio com as cidades e com as pessoas daquela época. Outro aspecto interessante também, além dos essênios, eram os zelotes. Os zelotes eram uma seita que buscava a rebelião contra os romanos, e a rebelião armada, a luta armada. Então queriam realmente, por meio das armas, a libertação. É interessante que um dos discípulos de Cristo, chamado Simão, ele era zelote, ou seja, ele fazia parte dessa seita até encontrar-se com Jesus, porque nós sabemos que a libertação que Jesus anunciava é diferente da libertação que o mundo anuncia. Havia também os saduceus. Os saduceus representavam a elite ideológica, política e econômica da época de Cristo. Eles eram, a maioria inclusive fazia parte do sacerdócio, e eles tinham algumas crenças divergentes, inclusive, do que estava escrito na Bíblia. Eles não acreditavam muito no sobrenatural. Então, por exemplo, não acreditavam nos anjos, na ressurreição dos mortos. Então, eles eram mais assim, céticos, e incorporou algumas das crenças mesmo dos gregos e dos romanos à sua cultura. E havia os fariseus. Se nós analisarmos, Jesus sempre se posicionou contrário aos fariseus. Inclusive, existe um capítulo, salvo engano, Mateus 23, que praticamente todo o capítulo ele dirige várias críticas, e críticas duras em relação aos fariseus. E aí nós vemos aqui no texto bíblico o fariseu e o publicano. E quem era o publicano? Era geralmente um judeu que estava a serviço do Império Romano, cobrando impostos.
E aqui nós vemos, né, nessa parábola, porque é uma parábola, porque os publicanos eram impedidos de frequentarem o templo, então eles eram rejeitados, né, pelos seus patrícios por servirem ao inimigo romano. E aqui nós encontramos essas duas orações, né? Então, ambos, fariseu e publicano, né, cobrador de impostos, foram à igreja orar. Foram com a intenção boa de orar. A oração, ela faz parte da atividade do cristão. Todos os dias precisamos orar ao Senhor pedindo poder, sabedoria e discernimento para as nossas atividades diárias. O primeiro disse, né, que eu não sou como os outros homens, né, o fariseu. Ele não comparou as suas próprias imperfeições com as infinitas perfeições do Eterno, mas com as imperfeições dos seus semelhantes. Geralmente nós somos assim, né? Gostamos de nos comparar em relação ao outro. Mas essa não é uma característica que Deus ele valoriza, né? Precisamos olhar a nossa dependência diária de Deus. Mas aquele fariseu ele era orgulhoso, egoísta e achava que estava acima dos demais pela sua vida religiosa, porque devolveu o dízimo, porque era alguém que era respeitado na sociedade, porque aparentemente não cometia os pecados que os demais cometiam. Então ele se achava melhor do que os seus semelhantes. Qualquer atitude motivada pelo orgulho ou soberba não é aceita por Deus. Vou repetir. Qualquer atitude motivada pelo orgulho e soberba não é aceita por Deus. Mesmo que você faça em nome de Deus. Mas Deus não aceita. O que é o orgulho, né? O orgulho é justamente esse sentimento de prazer, de grande satisfação, com o próprio valor, consigo mesmo, com a sua própria honra. É um sentimento egoísta, admiração pelos próprios méritos, pelo aquilo que você conquistou, excesso de amor próprio, arrogância. Então são sentimentos que não são compatíveis com os sentimentos de Cristo Jesus. E a soberba, né? É considerar-se superior aos outros, né? São pessoas que têm altivez, acham-se melhores do que os outros porque têm uma boa casa, ou uma boa renda, ou um bom emprego, ou porque têm estudos, e por isso acha que é abençoado por Deus e considera-se até assim melhor do que os seus semelhantes. E há também aqueles que são egocêntricos, né? Que à luz da psicologia diz respeito ao conjunto de atitudes ou comportamentos de um indivíduo que se refere essencialmente a si mesmo. Essa tendência é contrária à palavra de Deus, ou seja, é a tendência e a atitude de quem revela pouca ou nenhuma solidariedade e busca viver exclusivamente para si. Também associada à idolatria, ou seja, adoração a si mesmo, ao invés de adorar a Deus. Todos esses sentimentos, né, eles são sentimentos que estavam presentes no fariseu. Sentimentos de orgulho, de egocentrismo, de soberba, e foram sentimentos que foram reprovados por Cristo Jesus. E, nesse sentido, eu gostaria de convidá-los ainda a abrir as suas Bíblias, agora em Filipenses, capítulo 2, livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 6. E diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós vivemos numa sociedade que culturalmente diz o seguinte: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e por último eu. Ou seja, não há espaço para o outro, né? E em busca de seus objetivos e das suas metas, não olha as necessidades dos seus semelhantes, as suas dificuldades, os seus desafios, vive a vida centrado em si mesmo. E fazendo isso, né, esquecem que estão se desviando das orientações da Bíblia. E a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O que a Bíblia aqui quer nos ensinar, a palavra de Deus, é que nós precisamos agir com humildade diante de Deus e diante dos nossos semelhantes. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus censura, né, os escribas e fariseus por suas atitudes,
praticamente todo o capítulo 23 é dirigido a criticar os fariseus. E aí eu gostaria também de ler algumas passagens bíblicas nesse sentido. Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1 em diante. Diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quando eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, já difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos diante dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. As saudações nas praças ao serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis assim. Não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E mais adiante, no verso 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E que preceitos são esses? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer todas estas coisas que os fariseus faziam, porém, sem omitir aquelas, ou seja, praticar os aspectos mais relevantes da lei. Meus queridos, essa orientação e essa correção que Jesus deu aos fariseus, ela também cabe para os nossos dias. Muitas vezes nós estamos desenvolvendo as mesmas atitudes que esses fariseus tinham. Precisamos ter cuidado em relação ao trato com o nosso semelhante. E também, assim, o que me motiva, né, a vir à igreja, a ofertar, dizimar, a fazer o bem ao próximo? O que é que me motiva? É o amor de Cristo, porque eu quero ser visto pelos meus semelhantes, né? Quero ser reconhecido como alguém que ajuda os outros. Eu preciso ter cuidado naquilo que me motiva. E a motivação tem que ser justamente a gratidão por tudo aquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Então, os aspectos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. É interessante também o que Jó nos ensina, né, sobre esses aspectos mais significativos da lei. E aí eu gostaria de ler com vocês o que está em Jó, capítulo 29, do verso 12 ao verso 26. Livro de Jó, capítulo 29, do 12 ao 16. Diz o seguinte: Porque eu livrava os pobres que clamavam e também os órfãos que não tinham quem os socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Veja que texto bonito aqui de Jó, né? Quando ele diz que para os cegos, né, ele se fazia de olhos, e para os coxos ele era o pé. Ou seja, ele estava voltado, dedicado a ajudar aqueles que mais necessitavam. Essa é uma atitude que Deus espera de mim e de você, que nosso coração, né, que nossa mente, que nossas atitudes estejam voltados para ajudar aqueles que necessitam. Quem é hoje que está cego e que precisa enxergar? Quem é hoje que não pode andar e precisa que alguém o guie? É dessas pessoas, é dessas atitudes que Deus espera de mim e de você nos dias atuais. E quem é o meu próximo? Já certa vez um escriba perguntou, né, que era um doutor da lei a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus cita a parábola do samaritano, né, para exemplificar quem era o meu próximo. E próximo, segundo a palavra de Deus, né, é todo aquele que precisa da minha ajuda,
do meu amparo e do meu suporte. Esse é o meu próximo, né? Não importando a sua nacionalidade, não importando as suas crenças, as suas convicções religiosas, a sua etnia, todos aqueles que precisam de mim, esse é o meu próximo. É isso que a Bíblia nos ensina. Perceba que o publicano não foi justificado por nenhuma obra da lei, mas por demonstrar sincero arrependimento e humildade diante de Deus. Reconheceu seu pecado, suplicou perdão e misericórdia divina. Por isso ele saiu dali justificado, né? E da mesma forma, né, o publicano, ele sentiu o perdão de Deus em sua vida. Justificação é ser liberado da culpa, absolvido mediante a fé em Jesus. Então nós somos justificados mediante a fé. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a fé, né, é que nos faz ser santos, a fé que nos faz obedecer à palavra de Deus e é a fé que nos justifica dos nossos pecados. Então a fé ela é essencial para o cristão. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ler o que está lá em Romanos 3:28. Livro de Romanos, capítulo 3 e o verso 28. Diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, olha só aqui o que a Bíblia nos diz, que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Em Romanos 4, do verso 5 ao 8, diz mais o seguinte: mas o que não trabalha, porém, crer que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E em Atos, o capítulo 26 e o verso 18 diz o seguinte: Atos, capítulo 26 e o verso 18. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então percebe aqui, por meio dos textos que nós lemos, que nós somos justificados mediante a fé, nós somos santificados mediante a fé e nós obedecemos a Deus também mediante a fé em Cristo Jesus. Então é a fé que opera em nós, o querer e o efetuar. Percebam também aquele homem na cruz, né, quando aceitou a Cristo. Ele não fez nenhum tipo de trabalho, nem obra que merecesse a salvação, porque a salvação não é por mérito humano. A salvação é uma graça divina, é um presente de Deus para aqueles que o aceitam. Evidentemente, se aquele homem tivesse a oportunidade de descer da cruz e viver uma vida normal, ele viveria em conformidade com o que a Bíblia nos ensina. Mas ele não precisou, ele apenas reconheceu a sua dependência, misericórdia e necessidade de Deus. O fariseu e o publicano são típicos membros da igreja contemporânea. Ambos estão presentes na igreja hoje também, como esteve também presente na igreja do passado. Um pastor, certa vez, após fazer uma bela mensagem sobre o fariseu e o publicano, orou da seguinte forma: obrigado, Senhor, porque não sou como o fariseu da parábola. Meus queridos, muitas vezes nós temos essa tendência, né? Dizer, olha, eu não sou como tal pessoa que fez isso, que cometeu tal erro, tal pecado. Só que nós não podemos ter como referência o outro. A nossa referência é Cristo Jesus. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa norma, é o nosso padrão. É Cristo. Não é o pastor, não é o ancião, não é o irmão mais antigo da igreja. A nossa referência deve ser sempre Cristo Jesus. Quantas vezes a nossa oração se assemelha ao do fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele, ou ela, ou eles. Tenho a sorte de não pertencer àquela família, país ou raça.
É bom para mim não frequentar certas companhias ou grupos. Obrigado, Senhor, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Como se nós estivéssemos nos recomendando a Deus por meio das nossas obras. Jesus condenou a oração do fariseu porque é muito perigosa. Parte do medo e produz rivalidade, divisão e violência. A verdadeira oração parte de um sentimento profundo de humildade e produz compaixão, amor e solidariedade. Certa vez, um pregador afirmou o seguinte sobre ser humilde. Ser humilde é dizer, obrigado, Senhor, porque me criaste e eu não sou digno de pertencer a esta criação. Obrigado, Senhor, porque me remiste e eu não sou digno desta redenção. Obrigado porque me chamaste a tua glória e eu não sou digno dessa felicidade. A oração humilde aumenta a gratidão e torna-nos justos aos olhos de Deus e faz-nos encontrar o nosso lugar no reino de Deus. Que Deus possa te iluminar, possa te inspirar e que essa parábola que Jesus nos ensinou possamos aprender a viver em humildade, em simplicidade, buscando o poder que vem da cruz. Que as nossas atitudes, que a nossa postura, que as nossas ações sejam motivados pela gratidão por tudo aquilo que Cristo fez e faz por nós. Meus queridos, por mais que nós queiramos, merecer a salvação, não é mérito. A salvação não é por mérito. A salvação ela é fruto daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, você vai buscar viver de acordo com sua vontade. Você vai buscar viver numa vida de consagração, de obediência, de ajudar o próximo. Mas tudo isso vai ser motivado pela gratidão e não por um sentimento de orgulho ou de egoísmo. Aquele publicano se achou superior aquele fariseu se achou superior ao publicano. Porque de acordo com os padrões de cristianismo da época, de servo de Deus, ele cumpria todos os requisitos. Mas a salvação não é operação matemática, no qual, vamos supor, eu leio a Bíblia, faço o ano bíblico, estudo o Espírito de Profecia, prego, batizo, e isso vai resultar em salvação. Eu posso fazer tudo isso e me perder. Não que isso não seja importante, é relevante. Mas a vida espiritual, ela requer muito mais. Requer entregar o nosso coração a Deus, para que Deus possa guiar a nossa vida, o nosso destino. E muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos e planos, ao invés de entregar a nossa vida para ser guiada pelo Senhor. Que possamos nesta noite entregar a nossa vida, os nossos pecados, os nossos problemas, àquele que tudo pode fazer na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te suplicamos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pois reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas e a nossa necessidade de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos crescer em graça e sabedoria, discernir o certo do errado, que possamos viver uma vida, Senhor, de entrega à Tua palavra e uma vida, Senhor, de sinceridade diante de Ti. Todos os dias somos assaltados por tentações, mas confiamos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Sabemos que não será os nossos méritos, as nossas obras, que nos recomendará a Ti, mas é a justiça de Cristo. Será, Senhor, as vestes daqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E é isso sim, Senhor, que nos recomendará a Ti. Por isso, ó Pai, nós te suplicamos que perdoe os nossos pecados, que nos capacite, que nos ajude, Senhor, nesses últimos dias que vivemos aqui na terra, possamos viver uma vida de consagração e dedicação a Ti e a Tua obra, em nome de Jesus. Amém.